Fala galera, Cauê aqui para mais um vídeo com o racional da operação que a gente fez no Shao. Esse vídeo, eu até comentei no vídeo que eu postei ontem que eu iria postar o racional das operações. Porém, esse vídeo ficou muito longo, porque se eu pego para explicar, eu vou explicar o trade do início ao fim. Então eu separei ele para postar agora num vídeo à parte. Então fica com o vídeo aí do racional da operação que a gente pegou no Shao. Já é uma mini aula aí para vocês. Então galera, eu vou mostrar para vocês aqui o racional da operação no Shao USD. Por que a gente tomou a decisão de fazer essa compra e por que segurar essa compra, entendendo que o preço ainda tem espaço para subir, tá? É que ele acabou me tirando aqui, eu teria que fazer uma proteção um pouco maior, de repente segurar um pouco mais embaixo para tentar conduzir essa operação mais, mas não faz muito sentido. Eu já preferi encerrar as operações de todas as contas. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui o racional desse trade. Vamos começar pelo gráfico diário, eu vou limpar aqui e fazer da mesma forma que eu fiz ontem na call com os membros para que vocês entendam exatamente qual foi o meu racional e a minha visão, tá? Primeira coisa, galera, a gente sabe que o Shao está numa tendência de alta. A gente tem uma tendência de alta muito forte, certo? Eu não posso nunca achar que o ativo está esticado se ele está subindo. Eu já falei isso outras vezes aqui. Mas se eu tenho um ativo que ele está subindo, eu não posso tentar ir contra essa tendência. Eu posso até operar contra a tendência, vai ter momentos específicos. Mas é muito mais cômodo e prático e fácil eu ir a favor desse movimento. Se o mercado está subindo, eu quero subir junto. Rapaziada, isso é muito básico. É o básico, é o fácil. Sempre trabalhar a favor da tendência. Clichêzão, mas a tendência é sua melhor amiga. Então aqui a gente teve períodos de consolidação no Shao. Então se eu vim em pontos mais atrás, ó, a gente teve aqui período de consolidação, de acúmulo, né, do mercado. E sempre quando ele sai desse acúmulo, ele dá uma pancada muito forte para cima. Isso aqui a gente está olhando o gráfico diário. Então ele dá uma pancada muito forte para cima, certo? E a gente teve esse mesmo cenário aqui nessa região, que inclusive eu deixei de fazer operações nesse período aqui. Faz tempo que eu não faço operações no Shao. É difícil de eu pegar trade no Shao. Pego muito pouco, por quê? Porque ele tá dentro de uma fase de acúmulo. E o acúmulo eu particularmente não gosto de operar. Tem gente que gosta, até prefere esses pontos para estar fazendo operação. Na minha visão, é muito mais prático e cômodo eu operar quando o mercado desenvolve, quando entra volume, o fluxo está muito maior. Então a gente teve alguns pontos aqui. Primeiro que ele rompeu essa região, mas ela ainda não era um ponto crucial para desenvolver, né, esse movimento. Eu ainda precisava do rompimento dessa máxima aqui, que era o último topo que ele tinha feito. Na semana passada ele fez esse rompimento. Tá vendo? É dessa região, aqui nesse ponto. O que rendeu operações de compra. Fiz algumas operações de compra no Shao. Então ele já tá bem alinhado. A gente teve um pivô no diário, certo? Quando a gente vai buscar uma estrutura do preço, aqui fica evidente que eu não tenho como fazer uma estrutura aqui dessa movimentação toda. Por quê? Porque o preço tá arcado, ele tá angulado, ele não tá... Como é que eu posso dizer? Ele não tá reto, ele tá, ó, fazendo um arco, certo? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui para marcar para vocês, ó. Vendo? Ele tá fazendo um arco, então fica um pouco mais difícil de eu fazer operações dentro dessa estrutura, buscando essa linha essa estrutura como principal para trabalhar. Então o que a gente precisou fazer ontem? Primeira coisa, buscar uma estrutura. A gente baixa o time frame. Se você olhar aqui no semanal, ó, eu tive também um pivô no gráfico diário semanal. Então, ou seja, o mercado é para cima, pivô acionado, tem alvos para pagar. Se a gente for pegar aqui o alvo do semanal ainda está longe, o alvo do diário ainda está longe. Então uma fatiazinha para mim em time frame menor, cara, já é o suficiente. É o trade que a gente pegou nessa madrugada. Então vamos lá. O que a gente vai buscar? Uma estrutura, lembra? A gente está buscando uma estrutura. Então aqui, ó, no gráfico de 4 horas, a gente tem o preço fazendo pullback nessa região. Quando a gente desce para o gráfico de 1 hora, eu vou tentar buscar a minha estrutura. Tá vendo aqui, ó? Na semana passada, eu tive o acionamento desse pivô, certo? Acionamento do pivô da semana passada, certo? Aqui nessa região.
E aí aqui eu consigo pegar uma estrutura, ó, muito bem alinhada, que é essa estrutura aqui. Dá para eu buscar essa estrutura mais lá de baixo? Dá, mas aqui já estava o suficiente para mim. Eu tô pegando a estrutura da semana passada, ó. Tá vendo? Tô pegando o início da semana passada para espelhar para essa semana de agora. Então peguei de terça-feira em diante, tá? A segunda a gente teve o acionamento, troca de polaridade, confirmação do movimento. E aí a gente buscou trabalhar com a estrutura da semana passada. Se eu tentasse aqui buscar um pouco mais atrás, ó, ia ficar um pouco mais errático. Talvez aqui eu conseguiria fazer alguma coisa, mas aqui ficou perfeito o alinhamento para mim. Então, o acionamento do pivô da semana passada, troca de polaridade, confirmação e o preço começa a desenvolver. Esse movimento aqui ele não existia, tá? Esse movimento foi o de agora. Beleza, primeiro ponto, a gente conseguiu identificar nossa estrutura. Eu quero comprar, eu só preciso de uma estrutura e o melhor ponto. Aqui eu tenho uma perna de alta nessa movimentação. Então o que eu vou fazer? Eu vou entender onde o preço está nesse momento. Eu pego a mínima dessa perna aqui, ó, e vou puxar uma retração até a máxima dela. Eu já passei uma aula para vocês aqui no YouTube falando de Fibonacci e é o que eu uso. Eu já falei para vocês, eu não faço nenhum trade sem usar essa ferramenta. Beleza, eu já sei que o melhor ponto de compra, de ignição desse movimento, ele tá aqui. Que era exatamente onde o preço estava. Ele estava aqui. Antes, isso eu tô falando antes do mercado abrir, tá, galera? O mercado ainda não tinha aberto. A gente estava com o mercado aqui nessa região. Então essa parte toda não existia. Ele estava exatamente assim, ó. Então o mercado tá assim. Esse é o primeiro ponto que eu tenho. De certa forma, eu já tenho um movimento com uma ignição e com uma correção. Num trade mais arriscado, eu já poderia abrir compra na abertura, com stop aqui embaixo, e buscar essa máxima aqui, ou surfar o movimento, certo? Num trade mais arriscado. O que a gente faz? Diminui time frame. 15 minutos. O que a gente tem? O que a gente tinha no momento? Essa região aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse ponto aqui, ó. Que o preço não conseguia ter fechamento aqui para cima. Então, esse era o principal ponto que a gente tinha para tomar decisão. O que eu falei para o pessoal? Primeira coisa que a gente precisa, ter fechamento daqui para cima. Se eu tiver fechamento daqui para cima, beleza, eu vou buscar montar as minhas operações. Sem pressa, rapaziada. Eu precisava de um fechamento. Eu não quis pegar essa primeira movimentação. Por quê? Porque se o preço vem aqui para baixo, stop essa região, ele tá certo e você tá errado de ter antecipado. Ah, mas eu antecipei, deu certo e eu peguei a movimentação desde o início. Parabéns, você tá jogando. Eu não tô jogando. Eu opero de forma profissional, então eu preciso da confirmação certa. Então aqui ele fez o rompimento, uma barra de ignição. E aí eu começo a trabalhar nas correções. Percebe que aqui, ó, ele não deu a correção no 50%. Então eu não faço nada, tá? Não tem como eu operar esse movimento. Beleza? Beleza. Vamos diminuir o time frame, 5 minutos. O que ele fez? Se o preço não corrige no 50%, ele vai fazer alguma coisa, seja um breakout, uma bandeira, um triângulo, alguma coisa ele vai acabar fazendo. Então aqui, ó, ele fez uma bandeira nesse ponto. E aqui foi o ponto chave para poder tomar a decisão. Por quê? Via de regra, galera, a gente vai ter a ativação de uma bandeira, entender a força dessa bandeira, ela vai dar um toque, vai dar normalmente 4 toques nas pontas e ela não vai conseguir chegar na parte inferior, ela vai parar no 50%, foi exatamente o que ela fez aqui, ó. Parou no 50% e entrou muita força compradora, foi embora. O que eu fiz? Já estava tarde para mim, eu posicionei uma ordem de compra aqui nessa região, ó. Nesse ponto, se o preço voltasse com stop aqui embaixo. Se o preço voltasse aqui, ele pegaria a minha ordem e eu deixei o alvo em aberto, porque eu sabia que até aqui, ele não ia chegar enquanto eu estivesse dormindo, né? Até eu acordar. E aí o preço voltou lá e pegou a minha operação. Mas quem estava na call comigo ontem, que pegou todo o racional do trade, pegou o trade exatamente aqui nessa região. Bem simples, bem dentro do que eu ensino, bem dentro do que eu deixei desenhado ali, porque
é um trade que se desenrolou depois, né? Aqui eu tô em Portugal, então tem trades que eu não consigo acompanhar junto ali, mas eu deixo tudo mastigadinho por conta do horário, né, galera? Esse trade ele foi se desenrolar no meu horário aqui, ó, já era 1h50 da manhã. Eu já tô dormindo, tá muito tarde aqui. Já eu tô 3 horas na frente do Brasil, tá? Então eu deixei a ordem pregada aqui de compra e o trade acionou minha ordem enquanto eu estava dormindo, e quando eu acordei já estava já com mais de $300 na operação. E aí, depois disso, você deixa o trade andar. Por quê? Toda análise que a gente fez, ela foi nos tempos gráficos maiores. Então não adianta eu querer pegar aqui, ó, por exemplo, vou calcular o alvo da bandeira e vou sair da operação aqui. Não faz sentido, galera. Não faz sentido. Se você está fazendo uma análise toda num tempo gráfico maior, por que você vai sair do trade no tempo gráfico menor? O tempo gráfico menor ele é filtro. Você está filtrando para tomar decisão. Põe o stop de uma forma que fique protetiva, protege essa operação e conduz. Foi o que os membros fizeram. Pegaram as operações, conduziram. Teve aluno aí que nem dormiu, ficou conduzindo o trade a madrugada toda, que não aconselho. Mas você vai conduzindo, ele deu espaço para conduzir. Eu fui sair dessa operação agora, aqui em cima, tá vendo? Ele deu uma pernada um pouco maior e eu saí dessa operação. Ele quebrou uma estrutura aqui, ó. E aí eu saí dessa operação. Ele até chegou aqui, não, ele não fez aqui, ó. Tá vendo? Em nenhum momento ele quebrou essa estrutura, ó. Nenhum momento. Foi a primeira vez que ele quebrou essa estrutura e aí ele começa a fazer aqui um topo mais baixo. Pô, vou buscar a venda, sério? Você vai vender? Acabei de falar no início da aula para vocês. Volta um pouquinho aí. Vocês vão entender o porquê que você não deve caçar topo e nem caçar fundo. Então a gente buscou a operação em tempo gráfico menor e surfou esse movimento em tempo gráfico maior e executou a operação. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar. E se vocês quiserem que eu continue postando vídeos com racional da operação, acaba sendo dicas a mais aí para vocês, é só comentar aí. Valeu? Tamo junto. Até o próximo.